audiência, estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui na Move TV. Hoje, no Businesscast, a nossa conversa é com Antônio de Almendra Freitas Neto, ou simplesmente Freitas Neto, economista formado pela faculdade, pela Universidade Mackenzie de São Paulo, atuou nos mais diversos postos da política em nível local, estadual e federal e tem também atuação no ramo empresarial e conversa com a gente para compartilhar um pouco dessa experiência. Senador Freitas Neto, seja bem-vindo, é um prazer lhe receber aqui no nosso estúdio. Prazer é nosso, inicialmente é um prazer muito grande ter recebido esse convite, desse movimento empresarial que nós admiramos muito e queremos, antes de tudo, parabenizar por mais essa iniciativa da TV Move, que é um elo de ligação, será um elo de ligação importante entre o movimento empresarial e a comunidade como um todo. Senador, o senhor tem uma marca na época que o senhor foi governador do estado do Piauí, que é lembrado até hoje exatamente por ter feito um choque de gestão no governo do estado, enxugando a máquina, dinamizando os processos, diminuindo o custo do estado. Como é que foi esse período? Só por curiosidade, foi um período difícil na sua vida, nas suas decisões políticas? Muito difícil, o mais difícil que eu já enfrentei, porque na realidade não foi uma escolha minha. É que quando eu assumi o governo do estado o governo estava praticamente falido. A receita do estado já não pagava mais as despesas obrigatórias mensais, né? Por exemplo, a folha de pagamento tinha um atraso de 4 meses no interior do estado, 3 meses na capital do estado, portanto a administração pública estava completamente paralisada. E nós assumimos com esse quadro e nós não tivemos uma alternativa, nós só tínhamos um caminho a seguir, que era exatamente colocar as despesas do estado dentro do orçamento do estado. Porque, do contrário, nós iríamos continuar atrasando o 5º mês, o 6º mês, o 7º mês, o funcionalismo não ia trabalhar e seria um caos maior do que o que já estava instalado. Portanto, nós tivemos que tomar medidas, na ocasião, muito duras, mas era a única de fazer com que, pelo menos, o funcionalismo do Estado, mesmo aquele que já era funcionário, que trabalhava, passasse a receber o seu salário em dia, com reajustamentos, como nós fizemos durante o tempo todo que governamos o Estado. E, inclusive, com isso tudo, foi possível nós termos, inclusive, dentro da receita, ficar uma parcela para investimento. Naquele tempo não era como hoje. Hoje, os governantes vivem em Brasília, através de emendas orçamentárias, de convênios com a União. Naquele tempo isso existia, mas numa pequena escala. Nós tínhamos que viver de acordo com o que nós gerássemos aqui de receita própria e sobrasse para investimento. Basicamente isso. Ou então ir buscar, através de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, né? Financiamentos em que nós entramos só com a contrapartida e tínhamos recursos para atuar em programas de desenvolvimento. De modo que foi uma luta muito grande, mas que é uma receita ainda até hoje. Quem quer governar bem tem que fazer com que o orçamento da sua prefeitura, do governo do estado, da União, que está se discutindo muito agora, que viva dentro das suas possibilidades financeiras. Se você achar que vai estourar essas contas sem ir ajustando isto, evidentemente que o resultado a médio prazo não será bom. Isso vale para todos os níveis. Então, foi o que nós fizemos naquele tempo, mas o que é válido hoje, eu acho que será válido inclusive amanhã. Agora, à medida em que, como o senhor detalhou, existiu uma dificuldade de acesso a recursos fora do âmbito aqui do estado do Piauí, é desse tempo que as maiores obras que a gente tem em Teresina e no Piauí saíram. Se a gente for observar o conglomerado de obras públicas, obras estruturantes, como a gente chama, as grandes obras do Piauí, prédios públicos, avenidas, estádios, enfim, são dessa época. Como é que se fazia para equacionar essa questão? Aí houve dois períodos. No período anterior a mim, que era o período da época do regime militar, naquele tempo havia muitos recursos
a União tinha muitos recursos e transferia muito para os estados, para muitas obras. Por exemplo, fez muitas obras no estado do Piauí, quando o governador era, por exemplo, o governador Alberto Silva. Então ele conseguia recursos com facilidade, como o governador do Ceará conseguia, como o do Maranhão conseguia. A União centralizava muito a arrecadação, mas mandava para os estados. Foi uma obra teve os problemas de ordem democrática, que eu não aprovo, não é? Nós não tínhamos a liberdade de escolher governador, presidente da República, não é? Mas nesse tempo tinha esses recursos. Entretanto, depois disto, as coisas foram mais descentralizadas e aí cada um teve que governar por si. Foi como eu peguei. A União passou a ter suas dificuldades, os estados, então, cada um que geriu melhor a sua economia, o estado cresceu mais exatamente em função de uma gestão local. Hoje o sistema é mais democrático, consequentemente, o governador passou a ter mais responsabilidade, o prefeito também, porque a coisa se volta muito para a questão local. Local, quando eu digo no município ou no estado. Entretanto, agora, mais recentemente, o Congresso avançou muito no orçamento da União. Hoje tem muitas emendas parlamentares e os municípios estão conseguindo fazer algumas coisas através de emendas parlamentares. O estado também. O que eu diria é que é preciso que haja uma consonância, não é, entre o que a bancada federal traz para o estado, para o município, de acordo com as prioridades reais necessárias desses municípios e desses estados, não é? Um estado tem que saber o que é importante para o Piauí. Então, o governador, né, as lideranças aqui têm que mostrar à bancada que é importante lutar por isso, lutar por aquilo. Da mesma maneira, um município tem que fazer. É melhor do que simplesmente sair pulverizando recursos somente em pequenas obras. Isso também tem sua utilidade, mas muitas vezes não quebra aqueles pontos de estrangulamento de nossa infraestrutura e, portanto, segura a nossa economia, a nossa logística, que é um mal, não é? A falta de logística, a falta de infraestrutura de todas as regiões menos desenvolvidas. Senador, agora, se a gente olhar para alguns estados aqui bem próximos, São Luís do Maranhão, se a gente olhar principalmente para Fortaleza, né? Algumas pessoas que conhecem o Ceará como um todo, Fortaleza, Sobral, que são polos importantes, principalmente para a área industrial. A gente sempre aqui, voltando para o Piauí, sempre encontrou algum motivo para justificar essa falta de investimento privado. Por exemplo, até algum tempo atrás era a situação da própria energia elétrica, que não chegava com qualidade, que não conseguia sustentar o funcionamento de uma grande indústria. Outras vezes é para a questão de falta de isenção de impostos, de incentivo por parte do governo. Olhando para a realidade desses outros estados que são bem mais desenvolvidos que o Piauí, o que falta? Se o senhor fosse governador hoje, qual seria uma atitude que o senhor tomaria para fazer com que o estado ganhasse esse desenvolvimento, não só pelas vias do próprio estado, mas também pelo setor empresarial? Deixa eu lhe dizer, o estado do Ceará, ele se destacou muito no Nordeste. É um estado que cresceu muito, apesar de ter dificuldades imensas, porque tem grande parte do seu território no semiárido, um problema de falta d'água, de seca, mais grave do que em qualquer outro estado do Nordeste, mas ele teve uma coisa a seu favor, que foi a continuidade administrativa e que houve seguimento de um projeto para o Ceará, não é? Desde Tasso Gereissati, que se elegeu a primeira vez em 1986, depois veio Ciro Gomes, que seguiu com essa mesma orientação, depois Tasso mais uma vez, depois veio o outro governador e Tasso mais duas vezes, enfim, e ele veio seguindo até mesmo agora com o governador que acabou de concluir o seu mandato, que é Camilo Santana, se não me engano, que era do PT, mas lá no Ceará eles fizeram um programa, um projeto para o Ceará que estava acima dos partidos, eles seguiam aquele programa e o empresariado também abarcou isso, né? Houve uma consonância de forças, né, empresariais e políticas em torno de grandes objetivos no Ceará. É tanto que o Ceará avançou muito. O estado do Ceará hoje, economicamente, ele está encostando lá em Pernambuco, não é isso? Então, foi em função disso. Isso é um exemplo que serve para os outros estados do Nordeste
que não conseguiram fazer isso. É uma soma de esforços, né, do governo estadual, da bancada federal, definir objetivos, prioridades, definir prioridades bem claras. Vamos lutar, primeiramente, por isso, aquilo e mais aquilo. 3 grandes prioridades. Se você conseguiu realizar essa, vamos fazer mais 3, e assim sucessivamente. E também fazer com que sensibilizar o meio empresarial, como um todo, de qualquer setor, do setor primário, do setor comercial, do setor industrial, para também somar junto às forças públicas do Estado, do ponto de vista de forças políticas, no sentido de fazer um time só em benefício do Estado, acima das divergências políticas. Aí nós temos as eleições. Na época das eleições, cada um vai para o seu palanque, cada um defende o seu candidato. Passada a campanha, acho que o partido deve ser um único partido, que é o Partido do Piauí. Bom, vamos falar também sobre Brasília. O senhor ocupou cargos de deputado federal, senador, até ministro do governo federal. Esteve entre os homens mais importantes da República em dado momento da nossa história. Como é que quais são as melhores lembranças e os piores momentos da atuação política do senhor em Brasília? Veja bem, aquilo é uma luta diária, né? Sim. Eu passei em Brasília, eu fui deputado federal, mas na época eu vim para o Piauí para ser prefeito e não fiquei todo o tempo na Câmara. E no Senado é que eu passei, exerci na sua plenitude durante 8 anos, onde eu tive momentos de muita alegria, porque foi uma conquista pessoal, por exemplo, que eu vou lhe contar, mas pessoal, assim, por causa da minha luta, mas que foi em benefício do Piauí. Um projeto de lei importantíssimo que eu consegui durante 6 anos de luta, desde o dia que eu apresentei até o dia que ele passou pelo Senado, depois pela Câmara Federal e foi para o Palácio do Planalto, e o presidente sancionar e virar lei, que foi trazer a Codevasf para o Piauí. A Codevasf não atuava no estado do Piauí. O Nordeste tem 2 grandes vales, o Vale do São Francisco, que é o maior, e o Vale do Parnaíba, que é o segundo maior. O Vale do São Francisco sempre teve um aparato público, que era a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que desde a década de 50, que leva recursos para a infraestrutura daquela região. O Vale do Parnaíba não tinha nada que olhasse para esta região. Foi aí que nós fizemos um projeto estendendo a jurisdição da Codevasf para o Piauí. E hoje, se você perguntar aí ao superintendente local aqui, quanto a Codevasf já trouxe de recursos para o Piauí, você vai se surpreender. Agora, o que precisa exatamente é a gente organizar mais para trazer esses recursos e aplicar em questões mais prioritárias. Foi muito útil, tudo o que veio foi excelente, foi uma grande vitória, que você está me perguntando, não é? Mas nós podemos tirar mais proveito ainda. Aí você pergunta, e uma grande vazio? É que às vezes no Congresso as coisas demoram muito. Sim. E isso a gente às vezes se sente impotente. Mas é de toda a Casa Legislativa. É fruto da negociação, vai lá, vem cá, não é uma coisa fácil, né? E hoje está mais difícil ainda, porque infelizmente não se fez uma reforma político-partidária como deve ser feita, onde, em primeiro lugar, você tem que enxugar o quadro partidário. Nós tínhamos 35, agora, por causa dessa proibição de coligação na legenda para eleições de proporcionais, deputado estadual, federal e também vereador, vai reduzir um pouco esse número, mas muito pouco ainda. Nós tínhamos que ter aí 8 partidos no máximo, ainda vamos ficar com cerca de 20, e isso tudo atrapalha mais ainda a fluição na velocidade que deveria fluir os interesses maiores do Brasil dentro do Congresso Nacional. Perfeito. Bom, diante de toda essa experiência que o senhor tem, por que deixar a política partidária? Por que não ter uma participação mais efetiva? Eu sei que o senhor sempre continua nos bastidores, o senhor, por exemplo, é muito ouvido, é muito consultado. Quando eu comecei aqui o nosso podcast, eu lembrei de uma característica administrativa que todos ainda hoje lembram, né? Quem é da época conhece exatamente o senhor por essas características de um gestor mais arrojado, que controla ali a máquina pública, enfim, que dá mais eficiência
para o funcionamento dessa máquina, e é um político com uma experiência que poucos têm, pelas cadeiras, pelos cargos que ocupou. Por que não está ainda na ativa na política partidária? Eu acho que eu cumpri o meu ciclo, né? Eu fui mais do que eu desejava ser, né? Eu agradeço muito ao povo do Piauí por isto. Mas, sinceramente, com todo respeito a toda a classe política, da qual eu faço parte, com muita honra, não quero, vamos dizer, como se diz popularmente, cuspir prato que comeu, não. Né? Eu acho que a classe política muitas vezes é até muito injustiçada. Mas eu acho que exatamente por falta de uma reforma profunda na legislação político-partidária, as eleições estão cada vez mais difíceis, cada vez dependendo mais de muito dinheiro nas eleições, e uma coisa que já não sensibiliza muito a pessoa ir para a vida pública, para permanecer na vida pública, disputando mandato popular nessas condições, né? Então, eu lhe digo sinceramente, eu admiro quem continua lá, mas acho que não, né, com essas regras não me sensibiliza de forma nenhuma, porque se você souber mesmo o que custou cada mandato desse conseguido no Brasil todo, não é Piauí não, no Brasil todo, é uma coisa assim que é um pouco fora do comum, e que eu acho que a culpa disso é um pouco de nós políticos mesmo, porque não fizemos o dever de casa em matéria de legislação eleitoral. Seria um sistema hoje que se tornou um sistema viciado. É mais ou menos assim, isso, né? Que não é bom para ninguém. Nas duas pontas. Acho que não é bom para o eleitor, que fica distante do seu representante, não é bom para o seu representante e que não fica muito próximo ao seu eleitorado, né? Foi uma coisa... enfim, eles sabem, todos sabem, eu só não entendo por que o Congresso não faz uma reforma para valer. Dizem que essa reforma não ocorre porque aqueles que são membros do Congresso, no momento de fazer uma reforma dessa, raciocinam assim, não, mas se eu estou aqui com essas regras, depois eu vou mudar essas regras, depois posso não voltar para cá. Eu acho que não é bem assim. Acho que uma boa reforma ia facilitar a vida de todo mundo, não só para disputar eleições em melhores condições, como para a população que ia escolher os candidatos de acordo com a concorrência muito mais justa do que é hoje. O senhor é economista. Sim. E tem uma percepção clara de que o domínio desse assunto de economia falta na grande maioria dos gestores. Alguns não têm a menor percepção, né, desse assunto, menor domínio das questões econômicas, o que é absolutamente crucial para um bom resultado de uma gestão, de um Estado, de um país. Quais são as medidas que o senhor considera nesse momento necessárias para o Brasil, já que esse tema da economia ele vem sempre se manifestando em algum momento? Aquilo que eu lhe disse... Campanha, enfim. Aquilo que eu lhe disse no começo, né? Nós vamos mudar agora o governo do Estado, vamos mudar agora os governos estaduais todos, inclusive do Piauí, o governo federal, né, a partir do dia 1º de janeiro. Então, é preciso exatamente que eles... Primeiro, não tem outro jeito. Você tem que equilibrar as finanças para poder governar bem. Isso é como a casa da gente. Se nós começarmos a gastar mais do que o que ganhamos, começa a descontrolar, a fazermos dívida, a sermos cobrados, a criar problema, inclusive em casa, aí a casa começa a não funcionar direito, pois isso é válido para uma prefeitura, é válido para um governo estadual e é válido para o governo federal. Então, em primeiro lugar, você tem que manter o equilíbrio financeiro. Para isso, você tem que fazer com que a máquina do Estado, a máquina do município, a máquina federal caiba dentro das despesas. Você não pode fazer com que essa máquina ultrapasse as despesas, porque você pode até ultrapassar isso num mês, em 2 meses, num ano, mas você tem a maneira de verificar que ela tem que voltar para os trilhos, porque senão desanda e não volta mais. E quando você desequilibra as finanças, programa nenhum funciona que preste. De modo que é muito bom que, principalmente para quem é gestor, porque evidentemente que uma casa legislativa, ela não pode ser composta só de economistas, só quem entenda de finanças, só quem entenda de economia. Tem que ser aqueles que legislam, tem que ser aqueles que entendam de saúde, tem que ser aqueles que entendam de educação, tem que ser aquelas pessoas que é um generalista, que conhece a realidade mesmo da vida de todo mundo. Enfim,
Por isso é que ela é rica, a Casa Legislativa, em conhecimentos, porque tem pessoas de todo tipo. Agora, quem vai para a gestão, ou ele tem que ter preparo para isso, ou tem que ser bem cercado de pessoas que entendam do problema econômico, porque se desequilibrar a economia, não faz bom governo em qualquer plano. Já aproveitando esse tema e linkando com uma situação também que vem sendo muito discutida nos últimos dias, que é a questão do teto de gastos. O presidente eleito Lula novamente articula com o Congresso uma situação para furar o teto de gastos, mas, no entanto, manter promessas feitas em campanha política, como os R$600 do auxílio e outras que foram prometidas durante a campanha, ganho real do salário mínimo. É um risco esse que está sendo discutido agora pelo presidente Lula? Tem uma coisa que não há como voltar atrás, não é? A Bolsa de 600, a ajuda que é feita, que ajuda Brasil, né? Como é hoje é Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, que agora vai voltar a ser Bolsa Família, que era de 400, né? E o orçamento futuro só prevê, o orçamento que está no Congresso só prevê 405 a partir de janeiro, e que é pago hoje 600, e ninguém vai aceitar que quando chegar no final de janeiro você volte para 405. Então, isso é uma coisa real. Isso não pode voltar atrás. Nem que se fure o teto, tem que se resolver isto. Acho que o teto de gastos foi uma coisa muito bem feito, não é? Porque trava você gastar dinheiro de qualquer maneira, não é? Agora, pode ser que aqui ou ali ele possa ser furado, desde que você fure sabendo que eu estou furando. É como se entrar num cheque especial. Todo mundo usa o cheque especial, mas você não pode viver no cheque especial todo o tempo, porque senão ele acaba com sua renda, ele acaba com você financeiramente. Você pode entrar num mês, passando que depois eu vou fazer um planejamento aqui para dentro de 3 meses o cheque ficar no azul. Pois assim também é a União, são os estados e os municípios. De modo que eu, se fosse o presidente Lula, evidentemente que essa parte de pagar os 600, mais aquilo que ele falou de reajustar o salário mínimo com o ganho real, até ele prometeu, o presidente Bolsonaro também prometeu, então promessa dos dois, não é? Ele é o que ganhou, então ele vai ter que pagar essa promessa. Se eu fosse ele, eu ia me fixar nessas duas promessas mais veementes para este ano. E as outras promessas, ele tem 4 anos de governo para cumprir, não é? Mas também tem que procurar equilibrar o Estado para ter recursos para investimento. A política de habitação tem que voltar a ser mais forte, porque nós temos um déficit habitacional muito grande ainda no Brasil. Então, as necessidades são imensas. O grande desafio de um governante, e que às vezes você se sente impotente, eu fui prefeito, eu fui governador, e eu tinha essa sensação de impotência como gestor, exatamente porque eu sabia da necessidade daquele bairro, daquela rua, daquele município, daquela região do Estado, mas eu não tinha como resolver naquele momento. E outra coisa, o Estado tem uma coleção de necessidades. A gente tem que ir pelas mais importantes, e onde aquilo dê mais retorno. Eu vou aplicar X e vai trazer um benefício social de Y. Então, a melhor relação entre o que eu vou aplicar e o benefício que vai trazer para a população é melhor aqui. Então, eu aplico aqui. Isso é que se chama escala de prioridades, não é? Escala de prioridade. Isso é que qualquer um precisa ter. O governo federal também. Eu sou assim. Eu acho, mesmo quando eu participava efetivamente de eleições em que ia para o palanque, não é? E que disputavam, que apoiavam um candidato, às vezes nas eleições municipais, nos municípios mais ligados a mim, fazia tudo para o meu candidato a prefeito ganhar, mas se ganhasse o outro, eu sempre torci que ele fizesse uma boa gestão. Assim também, sempre torci que qualquer que seja o governador do Piauí faça uma boa gestão. Assim também, como brasileiro, desejo que qualquer pessoa, que o povo brasileiro resolveu eleger presidente, faça uma boa gestão. Não me interessa se eu votei em A ou B, me interessa que ele seja um bom presidente. A questão política se resolve no momento eleitoral, né? Não é uma outra eleição, ela acontece no Brasil, é de 2 em 2 anos.
temos eleições até demais, né? Então, tem a hora de você se manifestar ou através do seu voto, ou através da sua participação, se você for político da ativa, mas nós temos, antes de tudo, de passado isso, ser um bom piauiense, ser um bom brasileiro e torcer para que realmente os nossos gestores, os nossos legisladores que foram escolhidos agora, né, tanto para a Assembleia quanto para o Congresso Nacional, tanto o governador do Piauí quanto o presidente da República, todos sejam felizes e tenham êxito em suas respectivas gestões. Senador, olhando agora com o olhar, com a visão mais empresarial, quais são as áreas que merecem atenção por parte da iniciativa privada no estado do Piauí? Quais são onde é que está hoje a nossa pauta exportadora e como ela pode ser incrementada? A gente tem aí alguns ensaios que são bem positivos. Eu vou citar aqui um exemplo, a questão do mel, né, que está aí, a FIEP, inclusive, tem um olhar muito cuidadoso em relação a isso, a essa pauta exportadora. O mel do Piauí ocupa uma posição muito privilegiada em comparação com os outros estados do Brasil, ocupando, inclusive, mercados, uma grande parte do mercado dos Estados Unidos. Mas onde é que em outras áreas e outros setores a gente pode incrementar? Deixa eu ver, o mel hoje nós somos o maior produtor. O maior produtor do Brasil, né? É um sucesso, né? Acho que nas regiões menos desenvolvidas nós temos os gargalos de infraestrutura, né? Temos os gargalos, você falou, negócio de energia, ainda tem regiões que não tem energia, ainda temos regiões que as estradas deixam a desejar. E aqui no Piauí você falou basicamente em questão de importação e exportação. Nós viemos lutando há muito tempo, já que nós não temos um porto molhado, não é? Nós devíamos ter um porto seco. O que é um porto seco? Simplesmente podíamos ter aqui em Teresina uma área, né, alfandegada, em que facilitasse muito a exportação e a importação por parte de pessoas que... Aqui nós temos empresas grandes, não é? Que importam muito, que vivem lutando por isso e que ficam à mercê da burocracia do Porto do Ceará ou de Pernambuco, que nós podíamos desenvolver tudo isso aqui, que se chama popularmente de Porto Seco. Outro dia eu fui a São Paulo, conheci um desses, uma região desse tipo, né? Um Porto Seco desse, vamos falar na linguagem popular, de um grupo lá em São Bernardo do Campo, com uma movimentação espetacular, e você entrega a sua mercadoria lá, ou recebe a sua mercadoria lá, como se estivesse entregando ou recebendo diretamente um porto. Nós já podíamos ter isso no Piauí há muito tempo. Acho que aí é um esforço da iniciativa privada, que tem um grupo aqui que está muito interessado nisso. A FIEP acompanha isso e precisa, portanto, agora agir para e passo com o esforçozinho do governo. Aí, o caso do governo aqui, para tratar a nível, porque existe uma burocracia de ordem federal, não é, para poder se liberar isso. É uma coisa que, desta parte de importação e exportação, melhoraria muito para nós. O resto são gargalos de logística. Não é? Infelizmente, o Piauí precisa melhorar essas coisas todas de logística. Agora, do ponto de vista geral, e aí eu espero que essa questão da reforma tributária venha sendo prometida. Eu cheguei no Congresso em 1994, já existia um projeto de reforma tributária cujo relator era um deputado piauiense chamado Mussa Demes, não é? E isso foi passando de governo para governo. Todo governo promete fazer a reforma tributária, porque nós precisamos de uma reforma tributária, antes de tudo, para simplificar o nosso complicadíssimo sistema tributário nacional, que espanta qualquer empresário. Um empresário de fora, quando vê como é o nosso sistema tributário, é que ele pula fora. Né? Então, em primeiro lugar, para simplificar. Simplificando, a gente aumenta a nossa base tributária e aumenta a nossa arrecadação só através da simplificação, sem aumentar impostos. Então, eu diria que o governo federal, qualquer que seja ele, já com atraso grande, precisa fazer duas reformas. Em primeiro lugar, nos primeiros 3 meses de governo, eu acho que ela já está madura no Congresso para fazer a reforma tributária. E a segunda é uma reforma administrativa para colocar a máquina dentro do tamanho do orçamento do país. Isto vale, essas questões, vale também para os estados. Cada estado deve verificar o que é que pode facilitar através da sua legislação, do seu ambiente de negócios. O ambiente de negócio por parte do poder público, ele precisa
ser facilitado para a iniciativa privada. E a iniciativa privada, por sua vez, precisa ser participante, precisa estar convivendo com o poder público através de movimentos como o MOVE, da Federação da Indústria, da Federação do Comércio, da Federação da Agricultura, da Associação Comercial, né, do Centro das Indústrias do Piauí, enfim, e eles estarem convivendo com o governo, discutindo, cobrando, levando sugestões. Esse é o papel ativo do empresariado, tentando influenciar no sentido de levar reivindicações e sugestões para melhorar o ambiente de negócio, que, sem dúvida nenhuma, facilitaria muito a atividade empresarial em nosso estado. Composição de governo, como é que o senhor analisa o quadro atual? Nós tivemos agora uma série de divulgações de nomes em nível estadual, em nível federal também, esses nomes estão sendo aos poucos divulgados. Qual é o ponto de equilíbrio entre o representante, aquele que é genuinamente político, mas tem um poder de ação ali como secretário, como ministro, enfim, como superintendente numa estrutura de governo, e o técnico? O senhor considera que nós estamos num momento econômico em que o fator técnico poderia ser mais valorizado? Há pastas que você tem que levar, pode até levar um político, desde que ele tenha uma bagagem administrativa, técnico-administrativa, não é? E há pastas que você não precisa levar um técnico, basta que ele seja uma pessoa de bom senso e que ele se cerque de bons técnicos, especialistas na área que ele vá tocar, não é? Então, tem determinadas secretarias que eu não preciso me preocupar muito com a parte se ele é um técnico, né? Eu quero saber se ele é uma pessoa de bom senso, se ele, né, as informações que se tem dele é uma pessoa que tem bom senso, ou uma pessoa que já tem uma história de faz por onde passou, ter uma gestão, ou se é uma pessoa nova, mas que tem realmente uma bagagem que você sabe que pode entregar a ele e que tudo indica que deverá sair bem, não é? E o fato é acompanhar, porque você, quando coloca um ministro ou coloca um secretário de Estado, se ele não der certo, e aquilo ele sai com. É só você dizer, olha, o lugar é do governador ou é do presidente, não é? Então, e tem, evidentemente, que você não pode deixar, sabe que não adianta você atacar, agredir os fatos, tem a composição política. O governador depende da Assembleia, então ele tem que fazer composição para poder as propostas dele serem aprovadas na Assembleia. O presidente da República depende do Congresso Nacional, então ele tem que fazer algumas composições para poder ter respaldo no Congresso Nacional. O que não pode é fazer só política e esquecer a gestão, porque se ele fizer só política e esquecer a gestão, ele próprio vai ser punido, porque o governo não vai andar bem. E quando o governo não anda bem, paga em primeiro lugar a população, mas o governante também não sai ileso. Inevitavelmente, quando a gente acaba um pleito político, acaba uma eleição, a gente já começa a olhar para a seguinte: quais são as expectativas do senhor para Teresina? Veja bem, eu acho que neste caso aqui, o Teresina, o Piauí, é até muito apressado demais, né? Não, nem diplomamos ainda os candidatos, e já está aberta aí a história de quem vai ser o prefeito, quem não vai ser o prefeito. Não é? E o que eu acho que deve ser uma pessoa que tem a capacidade de ser, não é? Evidente que os partidos vão jogar para cada qual puxar para o seu lado, não é? Mas é evidente que o bom mesmo é que a gente escolha bem um prefeito da capital. E um prefeito, esse já precisa ter mais qualidades de gestão, porque o prefeito não é bem diferente do governador, né? Porque ele é mais só, né? Ele não tem todo o respaldo de um secretariado todo, como o do governador, é mais, enfim, a presença dele é mais forte na administração pessoalmente que a do próprio governador, assim como a do governador é mais forte na gestão estadual do que a do presidente da República na gestão federal, né? Mas o que eu acho é que cada um deve procurar levar o que há de melhor, porque quanto melhor for o secretariado de um governador ou ministério de um presidente, será o seu governo será melhor no estado ou no país. Senador, teria aqui diversos outros assuntos para a gente continuar essa conversa, mas espero ter a oportunidade de, em outro momento, voltarmos para a discussão de temas mais específicos. O certo é que nós estamos agradecidos ao senhor pela presença.
A Move TV é um espaço que está surgindo com muito mais força. O Move já tem essa atuação no mundo corporativo, empresarial do Piauí, nas grandes discussões, mas agora chegamos para ampliar, né, essa voz empresarial do Piauí através da Move TV. Então, é um prazer em receber aqui e espero que o senhor volte para a gente continuar essa conversa em outro momento. Exatamente, nós estamos à disposição e a participação do Move, que é através da TV, mas principalmente continuar, porque ele é um movimento relativamente novo, mas que sem dúvida nenhuma ele já marcou presença, né? Já marcou presença na vida empresarial e política do Estado. Que eu sugiro aos seus dirigentes, ao nosso Arthur, que é o nosso presidente, é que continue assim e que é importante que ele esteja, o movimento, juntamente com seus empresários, e que junte com outras entidades empresariais para estar lado a lado com o poder público, não apenas aplaudindo, sugerindo, cobrando, participando. É isso que eu acho que é necessário para o Estado, do mesmo jeito que é necessário para o Plano Nacional. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo bastante agradável e obrigado a vocês que estão aqui nos ajudando. Perfeito. Esse conteúdo você acompanha no nosso site movepiauí.com.br, em nosso canal no YouTube e também na plataforma de podcasts Spotify. Um abraço e até o próximo podcast.